Olá, pessoal! Hoje nós vamos dar continuidade à aula sobre o formato da prova do IELTS, como que a prova do IELTS funciona. Na aula passada nós vimos um pouquinho sobre o reading, um pouquinho sobre o listening, só um iniciozinho, e agora nós vamos dar continuidade ao listening. Falaremos sobre o writing e o speaking. Bom, recapitulando, o listening possui 30 minutos de prova, mais 10 minutos de transferência. A gravação é ouvida apenas uma vez, um total de 40 questões com 4 sessões. Essas são à disposição das 4 sessões, e é importante vocês lembrarem que na gravação serão ouvidos diferentes sotaques, entre eles britânicos, canadenses, americanos, neozelandeses e australianos. Bom, agora nós vamos ver um pouquinho sobre os tipos de questão dentro do listening. Elas são basicamente a mesma coisa do reading, com algumas pequenas diferenças e a gente vai ver agora. Bom, múltipla escolha, o multiple choice, terá uma pergunta seguida por 3 possíveis respostas ou o início de uma frase seguida por 3 possíveis maneiras de completá-la. E os candidatos devem escolher a resposta correta, A, B, C, e às vezes é dado aos participantes uma lista mais longa de possíveis respostas. E nesse caso, o candidato deve escolher mais de uma opção. Nesse caso, deve-se ler a pergunta cuidadosamente para verificar quantas respostas são necessárias. O matching é basicamente correlacionar uma lista de itens do texto ouvido com um conjunto de opções na folha de resposta. O plan, map, diagram, você vai ter que preencher as legendas de uma planta baixa, de um mapa ou de um diagrama. E as respostas são geralmente selecionadas de uma lista da folha de perguntas. Form, note, table, flowchart. Então você vai ter que preencher lacunas em um esboço de parte ou de todo o texto escutado. E o esboço incidirá sobre as principais ideias do texto, Então é praticamente você completar um resumo, completar uma tabela, completar um fluxograma, que são as setinhas. Em sentence completion, serão dadas um conjunto de frases que resumem informações-chave de todo o texto ouvido e os candidatos deverão preencher uma lacuna em cada frase usando informações do texto ouvido. É sempre dado um limite de palavras. Se o candidato exceder esse limite de palavras, será penalizado. E por último, as respostas curtas, que os candidatos vão ler uma pergunta e em seguida escrever uma resposta curta usando a informação do texto ouvido. Speaking. Eu vou começar pedindo desculpa pelo erro que está aí no slide. Bom, o speaking varia de 11 a 15 minutos. Todos os testes de speaking são gravados e ele consiste em 3 partes específicas, que são a parte 1, a Introduction e Interview. Então, o que acontece nessa parte? O examinador se apresenta e aí ele faz algumas perguntas para os candidatos, com tópicos familiares, como casa, família, trabalho, estudos e interesses no geral. Para manter a consistência, as perguntas são sempre tiradas de um roteiro. E essa parte dura entre 4 a 5 minutos. E a quantidade de questões é variável. A parte 2 é o long turn. Nessa parte é a parte individual. E o que acontece? O examinador ele dá aos candidatos um cartão de tarefas que pede aos participantes do teste para falar sobre um determinado tópico. Os candidatos têm 1 minuto para preparar a fala, e aí eles recebem lápis e papel para isso, para fazer algumas anotações. E aí, os candidatos terão de 1 a 2 minutos para falar sobre aquele tópico. Depois disso, o examinador interrompe e faz 1 ou 2 perguntas sobre o tópico dado. Essa parte dura, em média, 3 a 4 minutos, incluindo o tempo de preparação. A parte 3 é a discussion. Então, na parte 3, o examinador e os candidatos eles discutem questões relacionadas com o tópico da parte 2, só que de uma forma mais geral e abstrata, e, quando for apropriado, mais aprofundadamente. Essa parte ela dura em média de 4 a 5 minutos. Bom, e como que o speaking é avaliado? O que eu preciso saber para tirar uma boa nota? Bom, primeiro você tem que prestar atenção na sua fluência e coerência. E os principais indicadores de fluência são o ritmo e a continuidade de fala. E os principais indicadores de coerência são o sequenciamento lógico de frases, marcação clara de estágios em um debate,
narração ou argumento e o uso de dispositivos coesivos, como conjunções, pronomes, etc. Os recursos léxicos são uma variedade, a variedade de palavras que você consegue usar para preencher uma lacuna. São a variedade de palavras usadas, né? Para evitar a repetição de palavras, usar o vocabulário diferenciado. A gramática e exatidão se refere ao alcance e ao uso preciso e apropriado dos recursos gramaticais dos candidatos. E como você pode ser penalizado? Os principais indicadores são o número de erros gramaticais em uma dada quantidade de fala e o efeito comunicativo do erro. E por último, a pronúncia. E aí, nesse caso, não quer dizer que você não tenha o seu sotaque, né? Mas ele se refere à capacidade de produzir um discurso compreensível para satisfazer os requisitos do teste. Os principais indicadores serão a quantidade de tensão causada ao ouvinte, a quantidade de fala que é ininteligível, né, aquilo que a gente não consegue entender, e a percepção da fluência. O writing dispõe de 60 minutos para ser realizado, são um total de 2 questões. Na primeira questão, você vai precisar de escrever ou sintetizar, né, uma informação. Pode ser que essa informação venha em um diagrama, em um mapa, em um gráfico, e você vai ter que dissertar sobre aquilo. E aí você vai ter que escrever nessa primeira questão 150 palavras. Na questão 2, os candidatos recebem um tópico para escreverem sobre um estilo acadêmico ou semiformal. E aí você vai preparar um essay, né? uma discussão sobre aquilo. Você vai precisar dar a sua opinião, vai ter que resolver provavelmente um problema, achar uma solução para um problema, comparar ideias. E nessa parte 2, você vai precisar escrever 250 palavras. Menos do que isso, ou muito mais do que isso, o candidato é penalizado. E aí nós temos as diferentes formas de se avaliar o writing, né? São os task types. E aí a gente pode ver que a única diferença é o task achievement na primeira questão e o task response na segunda questão. O task achievement avalia se a resposta é apropriada, precisa e se apresenta relevância para atender aos requisitos estabelecidos na tarefa, usando o mínimo de palavras possível. A tarefa 1 é basicamente uma questão de transferência de informação, que se relaciona com o conteúdo real de um diagrama e não com explicações especulativas que se encontram fora dos dados fornecidos. O Task Response exige que os candidatos formulem e desenvolvam uma posição em relação a um determinado prazo na forma de uma pergunta ou declaração. As ideias elas devem ser sustentadas por evidências e exemplos podem ser extraídos da própria experiência dos candidatos. As respostas deverão ter no mínimo 250 palavras e o texto abaixo desse limite de palavras serão penalizados. E aí o que nós queremos dizer com coerência e coesão, né? Esse tópico ele avalia a clareza geral e fluência da mensagem. Então, como a resposta organiza e conecta informações, ideias e linguagem. A coerência refere-se à vinculação de ideias através de um sequenciamento lógico e a coesão é o uso apropriado de pronomes, conjunção e etc. Os recursos léxicos, como já falado anteriormente, é o leque de vocabulário utilizado, né? E a gramática se refere ao uso preciso e variação da gramática durante a escrita de suas frases. Bom, pessoal, no mais é isso. Espero ter ajudado vocês e nós nos vemos numa próxima aula. Até lá!